Nós estamos nessa série de Natal, Bem-vindo ao nosso mundo. Essa é uma frase que nós, como igreja, estamos dizendo a Jesus, fazendo alusão ao Natal. Quando Jesus nasceu, então nós, como humanidade, podemos expressar para Ele, bem-vindo ao nosso mundo. Ele encarnou para nos dar a salvação. Isso é um grande privilégio. Ele veio para todo mundo. A gente viu a primeira mensagem dessa série, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Ele veio para todo mundo e veio para perdoar todo mundo. Ele veio para ser o nosso perdoador, aquele que tem autoridade e tem condições de perdoar todo mundo. E agora nós vamos ver que Ele veio para ser visto por todos, para ser visto por todo mundo. E aí talvez você pode pensar assim, como que Jesus vai ser visto por todo mundo, se nem todos puderam ver Jesus nos 30 e poucos, talvez 33 anos e alguns meses que Ele viveu aqui na terra. Alguém poderia dizer, como que Jesus vai ser visto por todo mundo? A nossa geração, por exemplo, como que a gente pode ver Jesus, se Ele já morreu e ressuscitou, subiu aos céus, já não está mais habitando nesse planeta há quase 2000 anos. Como que a gente pode ver Jesus? Como que todas as pessoas podem ver Jesus? Porque o título dessa mensagem de hoje é que Ele veio para ser visto por todos. Então é muito curioso a gente pensar nessa possibilidade. Como que a gente pode ver Jesus sem tê-lo fisicamente vivendo conosco? Como que aquelas gerações que viveram antes de Cristo, como que eles puderam ver Jesus? E as gerações que vieram depois de Cristo, como que podem ver Jesus? Como? E você se lembra, no final do Evangelho, final das histórias de Jesus, registradas sobretudo por João, você se lembra daquela ocasião em que os discípulos estavam todos reunidos, e Jesus passa sem abrir a porta, passa com a porta fechada, e de repente Ele se faz dentro do ambiente, sem ter aberto a porta. E isso nos dá uma ideia da capacidade ou das capacidades do nosso corpo depois de ressurreto. A Bíblia nos garante, para aqueles que dormem crendo em Jesus, para aqueles que estão em Cristo, nós vamos ressurgir, ressuscitar, teremos um corpo glorificado, um corpo com uma estrutura diferente, com uma capacidade diferente, com características diferentes para conseguir habitar na eternidade. Esse corpo aqui não dura nem... Quantos anos meu corpo vai durar? Acho que uns 60 no máximo, né, gente? Fala a verdade. Passar de 60 aqui é muita graça de Deus. É muita doença, é muito remédio, é muita comida ruim, é muito miojo, muito micro-ondas. Deus me livre. Não passa de 60 não, gente. Se passar, eu estou no lucro. Então, aliás, se eu passar de 60, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu não tenho planejamento para isso, só planejei até os 60. Se passar, a gente vê o que faz. Estou falando sério. Eu sempre falo isso. Aí esses dias um amigo meu falou assim comigo, Manu, você para de profetizar que uma hora acontece. Eu falei, uma hora não, lá nos 60. Então, queridos, o nosso corpo não tem condição de durar eternamente. Portanto, na
nossa doutrina, no nosso conjunto de ensinamentos, a gente precisa ter uma resposta para isso. Como que a gente vai habitar na eternidade com um corpo físico? Só tendo uma ressurreição, só tendo um novo corpo. E a Bíblia discorre sobre isso, não com riqueza de detalhes, mas com alguns detalhes que nós podemos perceber que, obviamente, o corpo de Cristo depois da ressurreição não era igual ao corpo dele antes da ressurreição. Uma das características é essa, ele passou pela parede, pela porta, não sabemos, mas ele entrou num ambiente que estava fechado, sem abrir a porta. O texto deixa isso claro. E você se lembra o que acontece ali? Ele aparece para os discípulos, que estavam morrendo de medo, ainda apenas 11, e aí eles estão desesperados, morrendo de medo, porque perderam a liderança presencial de Jesus. E Jesus então aparece para eles, e aí, sou eu mesmo, eu ressuscitei mesmo. Porque as mulheres estavam dizendo que ele ressuscitou, porque ele apareceu para alguns, e os discípulos estavam naquela ainda, será que é, será que não é? E o Tomé disse, eu só vou crer se eu ver. E aí Jesus falou, então veja, você quer pôr a mão? E a mão de Cristo ainda estava com as marcas dos cravos. E então Tomé creu. E Jesus disse para o Tomé, você creu porque viu, mas bem-aventurados os que crerão sem ver. Você crê em Jesus, meu irmão? E você já viu Jesus fisicamente? Então você é um bem-aventurado. Porque como que pode você crer num negócio que você nunca viu? Numa pessoa que você nunca viu? E é isso que a Bíblia diz. Nós somos bem-aventurados. Tanto os que viveram antes de Cristo, quanto os que viveram depois de Cristo. São bem-aventurados porque creram nele, mesmo sem precisar vê-lo fisicamente. Mas eu vou te confessar uma coisa, embora eu nunca tenha visto Jesus fisicamente, eu já vi Jesus várias vezes. Já vi Jesus falando, já vi Jesus curando, já vi Jesus salvando, já vi Jesus transformando vidas, restaurando casamentos, tirando gente de vício, dando uma nova história para um monte de gente, coisas que só Jesus pode fazer. É impossível ao homem fazer algumas coisas que eu vi, portanto eu creio pia e plenamente, era Jesus agindo através do seu Espírito. Portanto, meus irmãos, é possível ver Jesus, mesmo sem ter estado fisicamente com Ele. Mas para isso precisa de fé. São os olhos da fé que nos fazem ver Jesus no dia a dia, nas ações, nas operações, nos sinais, nas maravilhas que Ele continua operando ainda hoje. Portanto, meus irmãos, eu quero levá-los para um texto que numa leitura superficial nem fica tão fácil ver Jesus, mas quando a gente se atém aos detalhes, a gente vê o Cristo resplandecendo aqui nessa passagem. E eu quero chamá-los então para Isaías, capítulo 18. Vê se você consegue ver Jesus aí, como eu vi. Diz assim, Isaías 18, a partir do 1º. Eu quero mesmo que você preste atenção no 3º, mas vamos ler tudo, que é uma parte da profecia de Isaías que é muito interessante. E ela é muito negligenciada também. Eu tenho a impressão, se eu estiver enganado, você pode me corrigir aí agora. Pode me interromper, eu não ligo não. Mas eu tenho a impressão que você nunca reparou nessa profecia com atenção.
Você nunca ouviu uma mensagem, uma pregação, uma aula de EBD? Eu acho que você vai se surpreender com alguma novidade aqui, porque essa é uma parte da profecia de Isaías que é bem complicada de expor com clareza, com muita nitidez, e a maioria de nós se esquiva, porque tem que dar uma estudada a mais, e é um trecho meio difícil, e eu tenho a impressão, se eu estiver enganado, por favor, pode me corrigir, mas eu tenho a impressão que você nunca ouviu nenhuma pregação nesse trecho aqui, não. Diz assim, ó: ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia. Já ouviu uma mensagem sobre a profecia de Deus para a Etiópia? Quem já ouviu? Quem pode me dizer alguma coisa sobre isso aí? Estava certo. Que envia embaixadores por mar, em navios de papiro sobre as águas. Vão, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Aqui já está falando da Assíria. Povo alto, grande, forte, cruel, temido, de pele lustrosa, que tem rios dividindo, é a Assíria, capital Nínive. Portanto, é uma profecia sobre os assírios, direcionada para os etíopes, egípcios. Porque os etíopes, e a gente não faz esse link, como é que eu poderia dizer? A gente não faz essa aglutinação, qual seria a palavra? Esse link, essa conexão. Obrigado, Regis. É muito bom ter umas ovelhas inteligentes assim. A gente geralmente não faz essa conexão. Mas a Etiópia, irmãos, é vizinho do Egito. Portanto, no tempo do Império Egípcio, Etiópia é Egito. Tanto que existem 25, depois você pesquisa, 25 dinastias, ou seja, faraós do Egito, que eram de origem etíope. A Etiópia, perto ali do Egito, nos tempos de auge do Império Egípcio, a Etiópia estava englobada no território egípcio. Depois de um tempo, houve lá uma dissensão entre eles, e os etíopes tomaram o poder do Egito, e tiveram 25 faraós que eram de origem etíope. Portanto, quando Isaías está profetizando, ele menciona a Etiópia, porque eles estavam vivendo aquele momento, em que a Etiópia estava ali no poder, nesse sentido, porque era faraó, era Egito, mas era de origem etíope. E o Império Egípcio estava em declínio. A gente está falando de mais ou menos 750 a.C. E em 722, a Assíria destrói o reino do norte e destrói Samaria. Toma conta da Síria, da Fenícia, de Israel. Judá fica morrendo de medo, desesperado. Deus dá um livramento, porque o rei pediu ajuda, nem que fosse aos 45 do segundo tempo. E eles então não destruíram Judá nem Jerusalém, mas destruíram o Egito. Conseguiram subjugar. Em 722, a Assíria já estava no auge. Portanto, no momento em que o Isaías está falando isso aqui, o Egito, que agora está sendo, meio que por analogia, sendo chamado de Etiópia, está em declínio, enquanto os assírios estão fazendo aliança com outros povos, até com babilônios, para poder invadir o Egito. E depois os babilônios fazem novamente algumas alianças para destruir a Assíria. Jogo de poder. Então o que a gente precisa se lembrar aqui? Que Deus está falando através de Isaías, que a Assíria está subindo ao poder, o Egito, aqui chamado de Etiópia, está em declínio.
e que eles precisam ficar espertos. Por quê? Porque aquele povo grande, forte, cruel, temido pelos de perto e pelos de longe, não são os egípcios, são os assírios. Porque o Egito não atacava as outras nações, não. Eles protegiam o Nilo. Aqui ninguém entra. E o Nilo dava aquela prosperidade e eles tinham o poder econômico por causa do Nilo. Mas eles não iam atacando, querendo crescer o Egito. Não, era um império numa perspectiva e numa cosmovisão diferente. Já os assírios, não. Eles querem vir lá de cima de Nínive, devastando, matando com crueldade e tomando posse de tudo que puderem. Então, Deus está dizendo através de Isaías assim, ó. Alguns movimentos vão acontecer no mundo antes do meu filho nascer. E um dos movimentos é, o Egito vai para baixo e a Assíria vai para cima. Mais para frente ele diz, mas depois a Assíria vem para baixo, a Babilônia vai para cima, depois a Babilônia vai para baixo, a Grécia vem para cima, depois a Grécia vem para baixo, Roma vem para cima, aí meu filho nasce. Está tudo profetizado. Portanto, Isaías, que é o chamado, né, o quinto evangelho, o profeta mais messiânico, todas as falas de Isaías têm Jesus misturado. A gente só precisa ter perspicácia para perceber e ver Jesus, mesmo que ele não seja tão aparente. Então, ó, ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, o Egito. Ai do Egito. Por que, Isaías? Porque eles enviam embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Eles acham que eles dominam as embarcações e o papiro por causa do rio Nilo. Eles acham que eles têm muito poder econômico. O dia deles estão contados. Porque aquele povo grande de pele lustrosa, os assírios vão vir de bicho e vão esmagar todos eles. Verso 3. Todos vocês, habitantes do mundo. Aí agora está falando para todo mundo, ó. Vai haver um movimento de poder, e quando há um movimento de poder, influencia o mundo inteiro. Uma guerra, uma disputa, mudou a moeda, mudou a influência, muda para todo mundo. Então Isaías está dizendo, vai haver uma alternância de poder, e todos os habitantes do mundo precisam ficar espertos, todos os moradores da terra precisam olhar bem quando a bandeira for levantada nos montes. Quando a trombeta soar, escutem. Você consegue ver Jesus aí? Todos vocês, habitantes do Itaim, moradores da Zona Leste, olhem bem quando a bandeira for levantada sobre um morro. Quando a trombeta soar, escutem. Você consegue ver Jesus aí? Você vê Jesus aí? Como que você vê Jesus aí? Que Jesus que você vê aí? Queridos, Deus está dizendo, quando o meu filho nascer, quem não olhar para ele não será salvo. É isso que Deus está dizendo. Só que Ele está dizendo de maneira profética, Ele está dizendo em símbolos. É uma profecia. Então, olha isso. Todos os habitantes da terra, olhem bem quando a bandeira, em primeira instância, para o povo contemporâneo de Isaías, o que é que Deus está dizendo? Vai haver uma alternância de poder. Vai ser levantada uma bandeira sobre o monte, ou seja, a vitória será dada para um outro povo. O poder vai mudar de mão. E vai começar um novo período. A trombeta soando simboliza isso, início de um novo período. Vai começar um tempo diferente. Assim que uma determinada bandeira for levantada, vai mudar de poder, o poder vai mudar de mão e vai começar um novo período. Portanto, fiquem espertos. Para os contemporâneos de Isaías, é isso que Deus está dizendo. Para os contemporâneos de Jesus, porque 750, mais ou menos,
pouco mais, um pouco menos. Mais provável que seja um pouco menos. Mas 750 anos mais ou menos depois, Jesus iria nascer. E esse verso, nos dias de Jesus, significa: olha, naquela cidade que fica em cima de um monte, que tem um monte de plantação de trigo, fica altinha, uma cidade altinha, sabe? Igual São Paulo, que é boa para a agricultura, porque quanto mais alto, mais úmido. Naquele monte vai ser levantada uma bandeira, vai tocar uma trombeta, vai iniciar um novo tempo. Portanto, quando Cristo nasce em Belém, inaugura-se um novo tempo na história da humanidade. O chamado por uma turma aí de o tempo do advento, né? A primeira vinda de Cristo, a vinda dele à terra. Inaugura-se um novo momento. Agora Deus habita entre os homens, encarnado. E depois Cristo morre, ressuscita, vai para o céu, derrama do seu Espírito. Agora estamos num período depois de Cristo. Antes de Cristo, no tempo de Isaías, essa profecia é para mudança de poder entre Egito e Assíria. Nos dias de Cristo, essa profecia é que o Filho de Deus iria nascer, e o poder que mudou de mão várias vezes, agora virá para a mão dele. E para os que estão depois dele, isso aqui significa: ele vai voltar. E um dia ele vai, assim como uma bandeira, ser fincado sobre um monte. Ele vai vir e ali vai soar uma trombeta. E quem não ouvir ficará de fora. Faz sentido para você? Faz sentido para você, sim ou não? Então esse texto tem pelo menos uma interpretação e pelo menos 3 aplicações, né? Antes de Cristo está apontando para o nascimento que viria. Nos dias de Cristo está apontando para a vida dele, que é a bandeira fincada naquela terra, e para os dias depois dele está apontando para o seu retorno, que virá ao soar de uma trombeta para ser fincado num monte e recolher aqueles que terão a vitória, pois o poder e a autoridade pertencem a essa bandeira. Aí você fala: pastor, mas o que tem a ver Jesus com bandeira? Êxodo 17. Porque nós já estamos em Isaías. Se nós já estamos em Isaías, a gente já passou pelo Êxodo, sim ou não? Quem organizou a Bíblia, e os caras que escreveram a Bíblia, um depois do outro, eles trabalham com essa categoria assim, ó. Se alguém já falou antes de mim, eu não preciso falar de novo, perda de tempo, desperdício de papiro. Então eu vou usar aquilo que já foi falado para falar um pouco mais. Então, se no Êxodo capítulo 17 já está dizendo quem é a bandeira, o Isaías não precisa dizer quem é a bandeira, ele só precisa falar da bandeira. Entendeu ou não? Êxodo 17. Igor, bota aí para nós. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Para frente. Então o povo discutiu com Moisés: dá água para beber? Por que estão tentando o Senhor? Pode ir, Igor, pode ir. Ali o povo estava com sede. Por que nos tirou do Egito para matar de sede? E aí? Então Moisés clamou ao Senhor: me ajuda, senão eles vão me matar na pedrada. O Senhor respondeu: passa diante do povo, leve com você algum dos anciãos, leve também o bordão com que feriu o rio Nilo e siga em frente. Bordão é o pedaço de pau que usa no meio do mato. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, o povo beberá. Moisés o fez na presença dos anciãos. Chamou naquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vai lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão
e Ur subiram para o alto do monte. Alto do? Obrigado. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Josué liderando o exército lá embaixo, o pau quebrando contra os amalequitas. Moisés subiu no monte, olhando lá de cima, estendendo a mão, intercedendo. Quando ele estendia a mão, os israelitas batiam nos amalequitas. A mão dele cansava, ele abaixava. Aí os amalequitas batiam nos israelitas. Essa é a cena. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, para apoiar o braço dele. Botaram a pedra, e ele ficou assim, apoiado na pedra, para que Moisés sentasse. E Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés. Ele sentou na pedra, na verdade, né? Sentou na pedra, um de um lado, o outro do outro, levantaram os braços dele. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então, o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro, e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar, e lhe deu o nome de O Senhor é minha. Em cima de um monte, Moisés disse: o Senhor é minha. Alguém falou um negócio diferente aí. Hã? O Senhor é minha? Entendi nada. A expressão em hebraico, no original, que está escrito aí é Jeová Nissi. O Senhor, o eu sou, é minha bandeira. Jeová Nissi. Aí a gente volta para Isaías 18:3. Todos vocês, habitantes do mundo e moradores da terra, olhem bem quando a bandeira for levantada sobre o monte. A palavra bandeira que aparece aqui é exatamente a palavra Nissi. Portanto, o Isaías, que está quase 8 séculos antes de Cristo, ele está dizendo: uma bandeira será colocada sobre um monte. E a gente precisa se atentar para isso. Nos dias de Isaías, isso aponta para a vitória dos assírios sobre os egípcios. Nos dias de Cristo, isso aponta para o nascimento de Cristo. Na cidade de Belém, a bandeira de Deus foi fincada. Ou seja, o Senhor nasceu ali, encarnou ali. E para nós hoje, que já estamos quase não, né? 2023 anos depois do nascimento da bandeira, essa profecia continua sendo palavra de Deus para nós. Então isso fala só dos assírios e fala só do nascimento de Jesus, porque se é uma profecia, aponta naturalmente para um futuro, ainda que breve, mas futuro. Então a pergunta é: o que essa profecia continua significando hoje? E o significado é: sobre um monte vai botar uma bandeira, iniciar um novo período. E a gente precisa estar esperto, porque quando a trombeta soar, quem não ouvir fica de fora. Então Isaías está dizendo: o Cristo que foi profetizado, o nascimento, também está sendo profetizado o retorno. Porque o Senhor é a nossa bandeira. Portanto, toda vez que numa profecia aparecer a palavra bandeira, isso aponta para a vitória. E aponta para o Senhor. Porque no final, na história da humanidade, irmãos, o poder pode mudar de mão quantas vezes quiser, mas no final o poder estará nas mãos de um só. O Senhor é a nossa bandeira.
O Senhor é a nossa garantia de vitória. O Senhor é aquele que nos garante que sobre um monte estaremos por toda a eternidade. E nós ouviremos o soar da trombeta, e Ele virá nas nuvens, e nós, ressurretos, com corpo glorificado, teremos um encontro com Ele para habitar na sua presença eternamente. Portanto, Jesus é bem-vindo ao nosso mundo, mas como uma bandeira em cima de um morro, Ele precisa ser visto por todo mundo. E é nosso papel, como igreja, agitar a bandeira, para que todos vejam. Ele é a bandeira, e o nosso papel é agitar a bandeira, para que todos vejam. E vendo, creiam que o Senhor é nossa bandeira. O problema é que a igreja está fazendo de um monte de coisa a sua bandeira, mas a igreja tem que ter só uma bandeira: o Senhor é a nossa bandeira. Para de fazer de outras coisas a sua bandeira, meu irmão, em nome de Jesus. Sua bandeira é o Senhor. Sua única bandeira, porque é essa bandeira que nos garante a vitória. É essa bandeira que estará sobre o monte no final. É essa bandeira que vai simbolizar e vai apresentar a toda a humanidade o seu poder de forma eterna. O poder mudou de mão várias vezes. E enquanto essa bandeira não for colocada sobre um monte novamente, o poder vai continuar mudando de mão. Mas no dia que a bandeira estiver flamulando sobre o monte e uma trombeta for soada, acabou. O Senhor é nossa bandeira. E assim como os israelitas destruíram os amalequitas, todo o mal será destruído. E o povo da bandeira vai subir, flamulantes como bandeira, para habitar eternamente, adorando a essa bandeira. O Senhor é a bandeira da igreja, irmãos. Jesus é a nossa, nós só temos uma bandeira. A nossa bandeira não é nenhuma outra coisa, não é. Batista é nossa placa. CBB é nosso selo. Isso tudo é muito importante, mas só o Senhor é nossa bandeira. Entendeu? A nossa doutrina é importante para nos orientar. Um monte de coisa que a gente às vezes faz de bandeira, mas a bandeira é o Senhor. É só Jesus, irmão. As outras coisas é tudo detalhe, é tudo perfumaria. A bandeira é só Ele. É Ele que a gente tem que usar, é Ele que a gente tem que sacudir, balançar, flamejar, mostrar a bandeira. Olhem para a bandeira, olhem para a única bandeira que pode nos dar a vitória, que pode nos garantir a eternidade, porque essa bandeira foi bem-vinda ao nosso mundo, e quando a bandeira chegou, inaugurou-se um novo tempo. Então nós precisamos crer nisso. Quando a bandeira voltar, um novo e último tempo será inaugurado. E não haverá mais nada a não ser um novo céu, uma nova terra e um povo adorando eternamente, glorificando a sua única bandeira. O Senhor é nossa bandeira, irmãos. Olhem para a bandeira, foquem na bandeira, porque é essa bandeira que Moisés fez o Senhor de sua. Moisés podia ter botado ali a bandeira de Israel, bandeira de Moisés, bandeira de Israel, bandeira de Josué. Poderia ter tanta bandeira colocada ali, mas Moisés disse: o Senhor é a nossa bandeira. A glória não vai para ninguém, a glória é somente do Senhor. Ele é o foco, Ele é o alvo, Ele é o principal, Ele é o mais importante. Ele deve estar no centro de todas as atenções,
Porque a vontade de Deus é que todos os moradores da terra vejam e creiam na bandeira. Portanto, queridos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê dessa convicção e decisão, fazer do Senhor nossa única bandeira. Só temos uma bandeira, nossa bandeira é Cristo. O Cristo que nasceu, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que voltará para nos buscar. Ele é nossa bandeira. Amém.